começar a falar um pouquinho aqui da Golds, né, antes da gente chamar a nossa convidada, a Stephanie. Bom, acho que a maioria aqui já conhece, a Golds é um aplicativo de gestão da saúde do idoso, que na verdade não vai gerenciar só a saúde do idoso, porque toda a família pode usar esse aplicativo, né? Então, é um aplicativo muito fácil de usar, muito fácil de você imputar as informações de saúde dentro dele. Você pode compartilhar, além de guardar as informações de saúde, é possível que você compartilhe essas informações de saúde com quem você quiser, né? Então, o idoso, né, o cuidador do idoso pode informar as pessoas que eles querem que saibam sobre a saúde do idoso, né? Então, quando autorizado, é possível compartilhar essas informações. E a Golds também tem uma equipe que vai fazer a digitalização desses exames para dentro do aplicativo. E o mais interessante é que exames de sangue, né, eles se transformam em indicadores. E esses indicadores vão ser mostrados dentro do aplicativo em gráficos. Então, é possível que você veja se alguns indicadores melhoraram no decorrer de um tempo, ou se eles estão piorando. Então, é bastante interessante essa plataforma dentro da Golds. E você pode dividir isso com alguém da sua família, você pode dividir isso com o seu médico. Então, por exemplo, se a sua glicemia em 1 ano ou em 2 anos ela vem piorando, ela vem subindo, isso vai ser demonstrado de forma mais fácil dentro de um gráfico. O aplicativo também informa o horário de tomar remédio, informa datas de consulta, datas de exame. Então, tem várias outras coisas, agenda dentro do aplicativo. O idoso ele pode informar algum familiar que está ali cadastrado dentro do aplicativo se ele está se sentindo mal. Tem o botão do SOS. Então, tem muita informação dentro do aplicativo que dá para ser usada para fazer com que a saúde de quem está usando o aplicativo, principalmente do idoso, seja melhor cuidado, né? Então, ele vai ter um cuidado melhor da sua saúde. E o mais interessante é que você fica imaginando situações, né? Então, às vezes, se a pessoa vai passar no médico, ele não levou aquele calhamaço de exame que ele tem de outras especialidades, ele consegue facilmente mostrar para o médico os exames que estão dentro do aplicativo, e o médico, de uma forma às vezes mais rápida, pode simplesmente ver os que mais interessam para ele. Isso torna o diagnóstico e o tratamento mais rápido e mais eficaz, né? Tem situações também que você pode imaginar, sei lá, o idoso está inconsciente, ele está internado, ele está numa UTI, ou ele está num pronto atendimento, não conseguindo explicar o que está sentindo, e às vezes o filho, o acompanhante, consegue mostrar isso para o médico que está atendendo ele através do aplicativo da Golds. Então, eu acho que é uma solução bem interessante para cuidar da saúde do idoso e de toda a família que vai estar usando o aplicativo, da Golds. Obrigado por você estar participando dessa live com a gente está bastante feliz. Como eu te falei, era um tema que a gente já queria ter abordado aí, mas acho que a gente está num momento bem interessante para falar disso. Mas antes eu queria que você Claro, bom, primeiramente eu gostaria de agradecer também o convite, né, e o espaço para a gente poder discutir, trazer aqui essas informações, né, poder conversar e levar essas informações para mais pessoas. Eu fico muito feliz e honrada, então, de poder estar aqui com vocês, esclarecendo, né, todas essas dúvidas. Então, o meu nome é Stephanie Souza, eu sou farmacêutica, mestre em farmacologia pela Unifesp e trabalho com canabinoides desde 2013, quando ainda estava na graduação. Meu TCC foi sobre o uso da cannabis em pacientes com esclerose múltipla. Então, eu fui fazer meu mestrado também nesse mesmo campo, trabalhei com modelo experimental de esclerose múltipla e o uso de fitocannabinoides. Então, né, desde 2013 eu venho estudando bastante essa temática, né, que naquela época era ainda mais complicado da gente ter acesso a essas informações, porque não tinha nada em português, né, nenhum curso, nada. Então, durante todos esses anos aí eu fui estudando, né, me aprimorando, e depois que eu terminei o mestrado, eu comecei a atuar como consultora técnica para uma empresa norte-americana que faz a importação dos produtos
derivados da cannabis, né? Então, eu estou nesse mercado aí desde 2019, praticamente como consultora técnica para essa empresa e também atuando em outras frentes, como professora em cursos de prescrição, palestras, aulas, cursos. Então, eu foco bastante nessa parte de pesquisa e ensino, mais no ensino do que na pesquisa, né? A pesquisa eu deixei um pouquinho lá atrás para o mestrado, mas hoje em dia ainda eu trabalho muito com a parte de comunicação científica, né? De levar essa informação baseada em evidências, baseada na ciência, para mais e mais pessoas. Porque esse é um tema muito difícil de ser abordado e que tem muitas informações erradas, né? E, então, a gente, desde cedo, né, a gente tem um entendimento sobre a cannabis, né, que foi uma construção social que foi feita, né, a partir lá do proibicionismo, né? Mas essa planta, na verdade, ela já era utilizada, né, como medicamento, como medicina há muitos anos. Então, a gente tem o primeiro registro desse uso medicinal na farmacopeia chinesa, que é a primeira farmacopeia mundial em 2700 a.C. Então, olha quanto tempo, né? E desde aí as populações foram usando a cannabis, né, para fins medicinais e outros, porque a cannabis é uma planta muito plural, né? A gente pode utilizar tudo dela praticamente, né? Então, a gente faz, além de medicamentos, uso ritualístico, faz confecção de tecido, porque a fibra é muito resistente. Então, inclusive, né, as caravelas que chegaram no Brasil em 1500 eram feitas com cordas e velas navais de cânhamo, né? Então a gente não tem essa ideia da importância dessa planta na história da humanidade e como o conhecimento sobre essa planta e, claro, né, colocar isso em prática, ou seja, utilizar esses componentes que a gente tem ao nosso favor, muda a vida de tantas pessoas, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre isso, né? Desmistificando alguns conceitos errados, né, que a gente tem. E eu falo isso por mim mesma, né? Então, eu cresci numa escola católica, meus pais são bem conservadores, né, católicos. Então, desde pequena, eu tinha a mesma visão da cannabis. Cannabis é maconha. Maconha é uma coisa muito perigosa, que, nossa, se você usar uma vez, você já vai ficar louco, dependente. Então, eu tinha essa ideia. E aí, justamente quando eu estava na faculdade, eu tive uma disciplina de toxicologia, onde a minha professora inseriu esse tema, né? A gente conversava claramente sobre a cannabis como droga de abuso e como fazer os testes toxicológicos para identificar, né, esses componentes. Mas ela também disse que essa planta era usada como medicina, como terapia, e que tinha um medicamento que estava sendo, né, produzido, que era a base de cannabis, para o tratamento da esclerose múltipla, para a espasticidade de esclerose múltipla. Hoje em dia a gente sabe que esse medicamento é o Mevatil ou Sativex, né? Ele é vendido até aqui no Brasil, inclusive autorizado pela Anvisa, né? Então é o único medicamento. Perfeito, é o único medicamento até hoje que é registrado pela Anvisa. Mais para frente a gente vai comentar sobre os outros produtos, mas eles se enquadram em uma outra classe. A Anvisa fez uma classificação especial para os produtos à base de cannabis, justamente porque, né, por conta da dificuldade de tantas indicações clínicas diferentes e de se conduzir aqueles trabalhos, né, duplo cego, randomizado, controlado por placebo. Então, tudo isso é muito caro, leva muito tempo, e para a gente registrar um medicamento no Brasil, a gente precisa de todas essas informações. Então, eles abriram aí, né, essa outra brecha, digamos assim, para fazer a importação, né? Ou até mesmo aqui o uso em associações, né? Então a gente tem algumas possibilidades e até venda na farmácia. Então hoje a gente tem produtos à base de cannabis disponíveis na farmácia, a gente tem esse que é autorizado pela Anvisa e tem os outros também que fazem parte dessa classificação, mas que já são autorizados a serem comercializados nas farmácias, né? A gente não vê um número muito grande desses produtos, mas já é um avanço. Legal.
Não, e é legal que você tá bem no olho do furacão, porque, se eu não me engano, a Anvisa autorizou o primeiro tratamento em 2014 e a portaria, né, que ela realmente autoriza o uso É, medicinal, se eu não me engano, é de 2019 ou exatamente. 2020, acho que é de 2020, de janeiro de 2020. Então, você está bem aí, se formou, começou a estudar em 2013, 2014 já veio o primeiro caso aí no Brasil, 2019 Exato. autorização, então você está realmente bem no momento, né, da, da, do uso da cannabis medicinal. É interessante, ouvindo você falar, como a gente tem uma planta que você vê que ela é absolutamente ampla, né, o leque dela é muito grande. Você falou de tecido, falou de vela, falou de corda, remédio, mas ela tem um Perfeito. uso recreativo que acabou dominando, né, essa toda essa tônica do que ela poderia ajudar a população como um todo. Mas eu queria que você começasse, tanto que até é engraçado que quando eu falei que eu ia fazer essa live, o pessoal já começa a chamar de live da maconha, né? Toma cuidado para não esquecer a data, para não esquecer o horário. Então, você começa a ver as brincadeiras. Quando você fala disso, sempre vem essa tônica recreativa do uso da maconha. Mas eu queria que Tá, você explicasse um legal. Então pouquinho a vamos lá. diferença entre a Bom, maconha, a cannabis e o a primeira cânhamo. coisa que a gente tem que entender é que, no fundo, é tudo a mesma coisa, porque todas essas diferentes plantas, né, que apresentam diferentes compostos químicos, elas fazem parte de uma família, que é a família da cannabis sativa SP, que é a espécie, né, da cannabis sativa. Dentro dessa espécie, a gente tem, então, variedades que antigamente eram chamados, né, de subtipos, a gente conhecia como índica, ruderalis, sativa, mas hoje a gente sabe que todas elas, né, são híbridas de alguma forma, porque foram tendo cruzamentos, mas existem perfis fitoquímicos diferentes dentro dessa mesma espécie. O que isso significa? Uma planta, ela pode crescer e produzir uma quantidade maior de THC, por exemplo, que é a substância psicotrópica, né, presente dentro da cannabis. Então, é ela que dá esse efeito, né, o barato, todo o efeito, né, desse uso recreativo. Eu falo uso recreativo porque hoje também a gente não usa mais esse termo, né? Considera-se um termo, enfim, né, meio pejorativo, não sei, mas usa-se o termo uso adulto, né? Que, na verdade, porque, no fundo, muitas das pessoas que Uso fazem o uso dito adulto. recreativo fazem com finalidade medicinal. Ah, eu tô, né, ansioso, eu preciso dormir melhor, e acaba indo por essa via que não é a ideal. A gente sabe que a via ideal para a medicina canabinoide é realmente passar com um médico, ter a prescrição do que exatamente você vai tomar, em quais proporções. Então, essa é a maneira, né, mais correta a se fazer, mas por conta do proibicionismo e de tudo que a gente, né, já viveu aí no passado, muitas pessoas caem, né, para esse uso recreativo ou uso adulto, que é feito, então, principalmente com as plantas que são ricas em THC. E, normalmente, a gente chama essa planta de maconha, justamente porque ela é utilizada para essa finalidade. Então, popularmente, né, a gente denominou maconha, mas é cannabis do mesmo jeito. Só que existe uma outra variedade de planta, que é o que a gente chama de cânhamo, que é uma variedade aonde são produzidas altas doses, altas concentrações de canabidiol, CBD, que é um outro canabinoide, né, que a planta produz, que não causa o efeito psicotrópico no nosso organismo. E o THC, que é a molécula que causa, está presente nessas plantas em quantidades muito baixas. Então, essa planta é o que normalmente origina-se os produtos à base de cannabis para uso medicinal, porque a gente já tem na planta um perfil fitoquímico mais aproximado do perfil que a gente quer para os produtos, como óleos, pomadas, cápsulas, né? Então, essas diferenças entre as plantas trazem, né, essa Sim. confusão e diferentes nomes, porque às vezes a gente vê falando, cannabis medicinal. Legal, cannabis medicinal, eu acho que é um termo mais fácil para a gente falar sobre, né, esse uso medicinal. Mas muita gente também fala que, né, que é um pouco errado a gente falar cannabis medicinal, porque não existe uma cannabis não medicinal. Todas elas são medicinais. Por quê? Até o THC,
que é a molécula psicotrópica, ele é importante para casos, por exemplo, de dor crônica, de ânsia, né, náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia. Então, a gente tem também indicação terapêutica para essa outra molécula que normalmente é utilizada com finalidade recreativa ou de uso adulto. Por isso que a gente tem muito essa confusão, né? Ah, uma é cannabis medicinal, a outra não é. As duas podem ser medicinal, mas quando a gente fala especificamente no uso medicinal da cannabis, normalmente a gente está falando em produtos que têm alta concentração de CBD e baixa concentração de THC. Então, essa concentração baixinha de THC não é capaz de causar, né, aquela alteração da percepção da realidade, que é o que a gente conhece como barato. Então, não tem problema, né? Muita gente, antes de começar o tratamento, até fica com medo, né? Quando fala, ai, mas é derivado da cannabis. Ai, mas eu não quero ficar chapado, eu não quero ficar viciado, eu não quero, né? As pessoas têm esse receio. E é importante a gente desmistificar isso, porque não, com o uso medicinal da cannabis, isso não vai acontecer, né? Esses produtos, por mais que tenham um pouquinho de THC, o THC está lá só para ajudar o CBD a fazer o efeito dele, né? Então, podem ficar tranquilos e despreocupados. Sim. Eu brinco até com os pacientes, pode virar, se quiser virar o vidrinho, né? Não vai acontecer nada, você só vai gastar muito dinheiro, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que a questão do preço hoje é um fator Sim. limitante para algumas pessoas, né? Por isso que existem outras vias, como as associações, que elas conseguem fazer um produto, né, mais acessível, mas até hoje eu acredito que elas não conseguiram ainda chegar num nível assim de qualidade dos produtos importados, né? Então a gente tem algumas diferenças entre os produtos à base de Sim. cannabis, os importados, os nacionais, né? Então cada um vai ter as suas características. Normalmente os importados, eles passam por processos rigorosos de extração e purificação. Então, quando a gente chega no produto final, a gente vê que ele é mais límpido, né, mais clarinho, não tem sabor ou tem um sabor bem leve, superficial, quando comparado com esses outros produtos mais artesanais, que eles são mais escuros, mais densos e costumam trazer um gosto residual bem importante. Por isso que até muitos pacientes não se adaptam com esses produtos por conta do sabor. Sim. Então, às vezes eu falo, troca de marca, tenta pegar, né, um importado, porque isso vai te ajudar com certeza na adesão Sim. ao tratamento. É engraçado você falar dessa questão do sabor, que eu ia perguntar em algum momento, mas você já deu a deixa aqui, porque é engraçado, hoje a gente está fazendo a live de cannabis, e eu atendi 2 pacientes aqui no meu consultório que estão usando os derivados da cannabis. Uma delas é uma paciente minha, jovem, que tem glaucoma, e na verdade ela é muito ansiosa, porque em função do glaucoma já até avançado que ela tem, ela ficou com medo de engravidar, porque ia parar as medicações em função do glaucoma. Então, ela acabou tendo alguns problemas da área de ansiedade e tal. E o psiquiatra acabou passando para ela. E a gente estava conversando hoje aqui no consultório e ela comentou isso. Ela falou, putz, eu comecei a importar, mas ficou caro. Aí ela provou um nacional e ela achou o gosto horrível, né? E ela falou que... Aí ela voltou para o importado. Ela falou, nossa, eu achei um que tem um gostinho de menta. Aí eu falei, poxa, eu acho que na verdade então deve ser isso. O importado deve ter toda uma forma de preparo, né? Que eles colocam até sabor naquilo para que seja mais agradável, né? Igual remédio de criança, né? Você põe um saborzinho de morango para a criança conseguir tomar. Mas eu imagino que a folha, né? Que na verdade até não é feito pela folha, é pela flor, né? Que eu já aprendi também. Se você só extrair aquilo dela, ele deve ter um gosto ruim, né? Não deve ser uma coisa agradável de se consumir, né? Então, acho que realmente deve ter... E os importados Exato. Já estão mais prontos para você consumir de uma forma mais fácil. Você comentou sobre os canabinoides, você falou do THC, do CBD, mas eu sei que a cannabis tem muitos canabinoides, né, dentro Perfeito. dela. Bom, a cannabis, ela produz mais de 500 compostos químicos, né, compostos ativos diferentes. Desses 500, mais de 150 são fitocannabinoides, ou seja, canabinoides que vêm da planta, por isso o prefixo fito. O CBD e o THC, eles são
os mais estudados, né, os que foram descobertos antes, então foram mais estudados, e também os que têm maior concentração nas plantas. Esses outros fitocannabinoides, eles se encontram normalmente em uma concentração muito baixa, né, nas plantas em geral. Então, por conta disso, também era difícil, né, de extrair ou de sintetizar uma molécula análoga àquela para que os pesquisadores conseguissem entendê-la melhor. Então, esses outros componentes, eles são importantes, a gente está aprendendo agora, né, o que cada um consegue trazer de benefício para o nosso organismo, mas por conta, né, da dificuldade em pesquisar, a gente não tem muita informação, né, científica sobre esses outros canabinoides, como, por exemplo, o canabinol, o canabigerol, canabidivarina, enfim, são mais de 150, e alguns deles, como eu comentei, a gente tem já trazido, né, para o mercado nacional, e os pacientes e os prescritores têm trazido informações para a gente de eficácia e segurança bem legais. Então, o CBN, que é o canabinol, é usado principalmente para insônia. O CBG, que é o canabigerol, usado muito para dor, inflamação, né? Esses fitocannabinoides menores, eles também não têm um efeito psicoativo, né? Eu não gosto muito de falar psicoativo, porque o doutor acho que vai até me entender, né? Pela minha base de neurociências, eu gosto de deixar bem claro qual a diferença de psicoativo e de psicotrópico ou psicotomimético, né? Então, quando a gente fala de o medicamento é psicoativo, ele age no sistema nervoso central. Mas ele não causa alteração na percepção da realidade. Então, o CBD, ele age no sistema nervoso central, ele atua, né, em diferentes frentes aí do nosso sistema nervoso central, em várias condições clínicas diferentes, mas ele não causa essa alteração da percepção da realidade que o THC causa. Então, é só essa molécula que traz essa alteração, né, na percepção da realidade, e também foi a que ficou mais famosa, mais conhecida, associada à planta, porque as pessoas que faziam, como a gente disse, o uso adulto, procuravam essas plantas pelo THC, né? Mas essas duas moléculas, depois que elas foram isoladas e identificadas, elas permitiram com que os cientistas buscassem no nosso organismo por onde elas faziam seu efeito. Porque até então, a gente não sabia. E isso eu não estou falando de, nossa, muitos anos atrás. Não, foi em 1963, 64, né? Então é uma descoberta relativamente recente, né? Fruto, claro, do proibicionismo, da dificuldade em se pesquisar, né? A gente teve todo esse atraso, mas a partir disso a gente conseguiu descobrir que o nosso organismo tem todo um sistema que é o maior sistema de controle da homeostase. O que é a homeostase? O equilíbrio de todas as funções do nosso corpo. E esse sistema só foi descoberto a partir, então, do isolamento dessas duas moléculas, porque os pesquisadores foram buscar e encontraram novos alvos moleculares, que hoje a gente chama de receptores canabinoides, no nosso organismo. E depois que eles descobriram esses receptores, eles falaram, bom, a gente tem que investigar mais, porque a gente não vai ter um receptor no nosso corpo só para interagir com uma planta, né? E aí eles encontraram o que a gente chama de endocannabinoides, que são moléculas canabinoides endógenas, produzidas pelo nosso próprio organismo, né? Por isso que até a doutora Adriana Wada lá e teve algum congresso esses tempos que ela estava participando e que eu adorei, ela falou uma frase que realmente, né, é verdade. Ela falou, a primeira pessoa que te deu maconha foi a sua mãe. Você fica assim, né? Como assim? A partir do leite materno, ela já está transferindo os endocannabinoides dela para ativar esse sistema endocannabinoide na criança, para que ela tenha, então, né, todos os estímulos de fome. Então, é muito interessante a gente descobrir todo esse sistema, todo esse aparato no nosso organismo que ainda a gente não sabia, e começar a descobrir a importância da modulação desse sistema frente a diferentes condições clínicas. Então, a gente não sabia por quê, mas sabia, né, que a planta trazia uns efeitos de relaxamento, de bem-estar, né, diminuir a ansiedade, mas a gente não sabia como que essa planta faz isso. E a partir, então, dessas descobertas, os pesquisadores
aumentaram o volume de pesquisas, tem até um gráfico que eu mostro nas minhas aulas, que mostra bem a curva assim, de crescimento de publicações científicas sobre cannabis medicinal, né? Justamente por conta da descoberta desse sistema que tem no nosso corpo. Então, dentro do nosso cérebro, a gente tem canabinoides que estão sendo sintetizados a todo momento. E a terapia canabinoide nada mais é do que uma suplementação desses endocannabinoides que estão desregulados. Então, para a gente regular o nosso organismo, a gente coloca esses fitocannabinoides que vão agir no sistema que é responsável por controlar todas as atividades do nosso organismo, que é esse sistema endocannabinoide, né? Tanto o CBD quanto o THC, eles têm importância, né, na descoberta desse sistema, e eles também funcionam no nosso organismo de maneiras diferentes. Isso é muito legal da gente trazer, né? Por quê? O THC, ele traz todos aqueles efeitos que a gente conhece, de alteração da percepção da realidade, de aumentar a vontade de comer, né? A palatabilidade também melhora, né? Tudo isso vem porque essa molécula THC, ela consegue se ligar ao receptor canabinoide que a gente tem no nosso organismo e ativar esse receptor. Isso o CBD não faz. Ele atua por outros mecanismos de ação, conseguindo também estimular o sistema endocannabinoide, mas de uma maneira diferente. E por que isso é importante? Para a gente entender que as duas moléculas são diferentes e causam efeitos diferentes no nosso organismo quando elas são administradas em altas doses. Sim, só para o pessoal que está ouvindo aí entender, quem não tem tanto conhecimento da cannabis, assim, o CBD ele é conhecido como o canabinoide do bem, né? E o THC como o do mal. Só que, na verdade, exatamente os estudos, eles servem exatamente para tentar desmistificar isso daqui. Na verdade, algumas doenças, o THC ele precisa de uma dose maior para a gente conseguir ter uma resposta melhor do paciente. E lógico que essa dose maior não vai ser uma dose que vai deixar essa pessoa viciada em maconha, né? Então, hoje em dia já se sabe a quantidade de THC, que ela pode ser um pouco maior para alguns pacientes e menor para outros, para tentar trazer esse E é importante falar também que não... sintoma que o paciente tem. Não, né? pode falar. Então, não, eu ia falar que é importante falar que não é porque ele... Não, desculpa, pode falar. Não, acho que está com delay, nós dois, né? Tudo... Bom, eu ia falar que é importante frisar também para esses pacientes que não é porque ele precisa usar uma concentração maior de THC que ele vai ter que fumar maconha. Não, não é assim. Ele vai usar um medicamento, né, em uma forma farmacêutica, ou óleo, ou cápsulas, ou até gomas, né? A gente estava falando dessa palatabilidade, de como deixar, né, melhor para consumir. Hoje em dia a gente tem até gomas, né, com canabidiol, então tem essa facilidade. Mas pode continuar a sua linha de raciocínio. Não, porque eu acho bonito que você falou em cima da frase da Adriana, porque assim, no final, que é sempre que a gente vem mostrando aqui nas lives, né? Você tem que buscar um equilíbrio, você tem que estudar sobre aquilo, você tem que buscar pessoas que saibam, né, o que estão fazendo, que estudaram, que tenham um conhecimento maior sobre isso, especialistas nessa área. Porque, assim, eu queria que você falasse das principais indicações dos idosos e aproveitasse para falar também uma coisa que eu não sabia, que você que me ensinou também, a questão do ajuste das doses. Tive um paciente hoje aqui também, engraçado, as coisas vão acontecendo, acho que eu sou meio iluminado. Teve um paciente aqui hoje, que ele tem síndrome de Paget, ou de Paget, que na verdade é uma doença que afeta os ossos e articulações, que gera muita dor. O cara vive com dor. Ele precisa aprender, teoricamente, a viver com dor para viver. É muito complicado. E eu perguntei para ele, mas pô, você vive com dor, você toma muito remédio. Tomo muito remédio. Você chegou a provar cannabis? Ele falou, sim, eu usei por um tempo, mas eu não consegui ajustar uma dose adequada, porque ele tinha um efeito colateral, que é a sonolência. Ele tinha muita sonolência. Então, ele aumentou a dose, aí ele tinha muito sono, aí ele diminuía, ele tinha muita dor. E aí ele falou que não conseguiu ajustar, talvez com o produto que ele estava usando na época, uma dose adequada para ele ficar sem aquela dor usando o cannabis. Sim. Mas, assim, é um caso que eu queria trazer só para introduzir isso daí. Eu queria que você falasse as principais indicações para os idosos
e como que o médico, né, o especialista, né, em uso de cannabis, Perfeito. Então, a gente diz que a medicina gerenciar canabinoide ela é muito personalizada, porque cada pessoa vai responder a uma dose diferente. E isso, assim, depende de condição clínica, né, de peso corporal. Essa questão da dor, principalmente, né, que o doutor acabou de trazer, é muito interessante justamente quando a gente fala sobre essa titulação de dose. Então, o que é a titulação de dose? Né? A gente não tem doses específicas para cada condição clínica. O médico, quando ele, né, prescrever algum derivado de cannabis, ele começa com uma dose bem baixinha, que normalmente a gente chama de subterapêutica, ou seja, não é a dose ideal ainda, é menor, mas a gente vai chegar lá fazendo a titulação de dose, que é aumentando aos poucos e acompanhando esse paciente justamente para tentar alcançar o máximo de efeito, né, benéfico com o mínimo de uso de produto justamente para evitar os efeitos colaterais. Mas em casos específicos, principalmente de dor crônica, o canabidiol, tanto full spectrum, que é aquele que tem um pouquinho de THC, né? Quanto, enfim, o canabidiol puro, ele muitas vezes não é capaz de sozinho sanar toda essa dor. Quando a gente tem esses casos, bom, a gente titulou o CBD até a dose máxima. Não resolveu o problema da dor? O que a gente pode fazer? O prescritor ele pode inserir outros fitocannabinoides que a gente já sabe na literatura que tem uma eficácia maior no controle da dor, que é o THC ou o CBG. O THC, claro, tem mais robustez de trabalhos clínicos, mas o CBG, ele tem essa vantagem de não causar os efeitos centrais psicotrópicos, ou seja, ele não dá barato, não vai aumentar a fome, mas ele vai agir no centro da dor. Então, ele vai potencializar esse tratamento com o CBG ou com o THC, né, dependendo aí do caso e da vontade do paciente e do prescritor. Por isso que é importante a gente educar tanto a população quanto os prescritores, né, quanto a isso, porque muita gente ainda acha que cannabis medicinal se reduz a CBD e ponto. E não é assim, a gente tem uma infinidade de outras moléculas, né, mas algumas que já são um pouquinho mais estudadas, e a gente consegue inserir na terapêutica e ter um resultado muito melhor. Então, no caso da dor crônica, é uma das principais indicações terapêuticas, né, da cannabis e tem tido resultados muito interessantes. Além da dor crônica, problemas de insônia, ansiedade, depressão, que a gente sabe também, né, no idoso isso costuma começar a aparecer, muitas vezes por ficar sozinho, né, por não ter mais uma atividade laboral. Então, essas indicações também são interessantes nesse caso, né, para redução da ansiedade, melhora do sono, melhora do quadro de depressão e as patologias que são mais relacionadas a realmente os pacientes idosos. Então, Alzheimer, Parkinson, né, demências em geral. Também a gente tem o uso muito bem recomendado. Por que eu falo isso? Porque no Alzheimer, por exemplo, a gente também não tem uma robustez de evidências clínicas significativa. Porém, na prática clínica, e a gente tem vários relatos, né, de médicos que atendem pacientes com Alzheimer aqui no Brasil e fora, e trazem esses relatos, ele traz, né, uma qualidade de vida muito assim superior, né, do que todos os outros. Muitas vezes o paciente já está tomando todos os outros medicamentos em doses altas e aí a gente insere um pouquinho do canabidiol, lembrando que esse canabidiol vai ser tomado, né, de pouquinho em pouquinho. Então a gente vai fazer a titulação da dose e muitas vezes o que acontece com o paciente? A gente consegue retirar, desmamar os outros medicamentos alopáticos que ele usa, justamente por conta desse efeito do canabidiol na regulação da homeostase, né, das funções do nosso organismo. Mas isso deve ser feito sempre com acompanhamento médico, para que ele fale qual é a dose, qual medicamento que a gente pode reduzir, qual medicamento que ainda não pode reduzir. Por isso que eu sempre, né, falo bastante sobre a importância do acompanhamento médico nesses casos, né? Então, principalmente, deixa eu ver se eu esqueci alguma condição aqui. Não, acho que é Parkinson, Alzheimer, dor
E oncologia também, a gente tem o uso na oncologia, que também é bem interessante. Tanto para efeitos colaterais da quimioterapia, como náuseas e vômitos, e também muitas vezes para dores, né? Para a condição do paciente que, né, descobriu a patologia, então, né, que já fica um pouco mais deprimido, ansioso. A gente tem todas essas frentes que conseguem ser melhoradas com um único medicamento. Então, por isso que eu sempre falo, né, a diferença entre o canabidiol ou os produtos à base de cannabis e os alopáticos é que o alopático você vai dar um medicamento para uma coisa, aí você vai ter que dar mais um medicamento para tratar o efeito colateral desse primeiro medicamento, e se tem alguma comorbidade, vai ter que dar outros medicamentos. E no caso da cannabis, a gente consegue muitas vezes, com um óleo, desmamar e tirar os pacientes de vários medicamentos alopáticos. Eu já vi isso acontecer várias vezes, então é muito interessante, né, para quem tem esse outro olhar. Sim. Esse ponto é muito importante. A gente sempre bate nessa tecla aqui também de evitar a automedicação, que também é muito comum aqui no Brasil, né? E na verdade isso é muito perigoso. Então, se você for começar a usar algum remédio derivado da cannabis, é importante que você procure um médico prescritor, que normalmente ele vai trabalhar junto com o seu médico, se ele não for prescritor. Essa menina que eu citei hoje aqui, ela acompanhava com um psiquiatra, e o psiquiatra dela encaminhou para um outro psiquiatra que é prescritor de cannabis. Então, é isso que é muito interessante. Eles fizeram, né, um atendimento ali em conjunto para que ela começasse a usar essa medicação. Então, não é para você, viajei, tenho essa não doença, faça isso. lá um negócio de cannabis na viagem, eu vou começar a tomar. Não faça isso. Passe no médico prescritor e em conjunto com o seu médico. E ele vai indicar um produto que ele confia, né? Isso que é importante, porque já aconteceu também vários casos do paciente que viajou, viu lá um produto e comprou e trouxe. Quando ele viu, o produto não tinha nada de canabinoides, era hemp seed oil, que é como se fosse um azeite, né? Então ele não tem canabinoides na composição. Então, além de comprar gato por lebre, o que acontece nesse meio? A gente ainda não tem uma regulamentação específica, né, forte para esses medicamentos. Então, o que acontece muito, tanto no Brasil como fora, é a rotulagem estar escrito uma concentração de fitocannabinoides, uma proporção de fitocannabinoides, mas quando a gente vai testar aquele produto, ele não tem aquela concentração, né? Ele tem muito menos. Muitas vezes eles nem têm o canabinoide que alegam ter, podem ter, inclusive, outros componentes, como metais pesados, agrotóxicos, pesticidas, enfim, eles podem estar nesse medicamento. Por quê? A cannabis, a planta, ela é considerada biorremediadora. Como assim? Ela consegue limpar o solo. Então, essa é uma outra característica muito interessante da planta, que inclusive foi usada em Chernobyl, para fazer a limpeza dos solos, né, que tinham sido contaminados lá com a radiação. Mas quando a gente pensa em medicamento, tudo que está no solo vir para a planta não é tão legal se a gente não sabe onde, como, né, sob quais condições essa planta foi cultivada. Porque, como eu disse, se na água, se no solo tiver esses contaminantes e a gente só extrair, né, e concentrar esse produto, esses metais pesados, esses contaminantes vão estar lá concentrados. Então, imagina a gente administrar, né, um produto desse para uma criança com autismo, com epilepsia, ou até para um idoso, né? Não é um produto para a saúde, né? Então, eu sempre recomendo, tanto médico quanto paciente, né, quando for fazer a compra de um produto que seja realmente de qualidade. Tá, mas como eu sei que o produto é de qualidade ou não, já que o rótulo não diz nada? Existe uma certificação, um documento que é chamado Certificado de Análises, ou COA, ou COA, que nada mais é do que um laudo emitido por um laboratório terceirizado, ou seja, não é o mesmo laboratório que faz o medicamento, onde todos os lotes devem ir para esse laboratório e eles fazem testes. Que testes? De concentração de canabinoides, quais canabinoides tem, em que proporção. Fazem testes, muitas vezes, de terpenos e flavonoides, que são outras, né,
classes de substâncias que também estão presentes na cannabis e que ajudam, né, nesse efeito terapêutico que a gente chama de efeito comitivo ou efeito entourage. Então, esses compostos também podem estar, né, no óleo, e nesse certificado a gente tem, então, descrito exatamente tudo que tem e que não contém nesse óleo. Então, eles testam para pesticida, metais pesados, microbiológicos. Então, os produtos que apresentam esse certificado de análise, a gente sabe, né, a gente tem essa certeza de que o que eles estão falando no rótulo realmente é o que a gente está tomando, é o que a gente está, né, administrando. Isso é super importante, independente da fonte, né, de onde seja esse medicamento, se é importado, se é nacional na farmácia ou em associações, sempre peçam esse certificado de análises para que a gente fique tranquilo quanto à composição do que a gente está consumindo. Não, legal. Você já falou do remédio, né, que tem aqui no Brasil, que foi aprovado pela Anvisa, que é um só, né? Mas existem alguns outros componentes que já tem em farmácia, né, como as gomas, ou alguns óleos, ou algumas essências que você já consegue tomar. Mas quais são as principais formas terapêuticas? Então, para a gente fazer o tratamento, qual a com diferença produtos à base de elas? cannabis, hoje em dia existe uma gama muito maior de produtos que a gente pode, né, prescrever. Os médicos ou dentistas conseguem prescrever. Antigamente eram só óleos, né, ou até pastas, que era muito mais difícil de ser administrado. Então, hoje a gente continua com os óleos em diferentes concentrações, com diferentes canabinoides. Então, tem óleo rico em CBD, tem óleo rico em CBN, rico em CBG, né? Então tem várias composições desses óleos em diferentes concentrações. Isso também é muito importante quando a gente compara dois produtos. Por quê? O que a gente costuma fazer para comparar dois produtos? Ah, esse daqui tem 30 ml, esse daqui também tem 30 ml. Ah, esse aqui custa 100, esse aqui custa 50. Qual que é o mais barato? O que custa 50. Mas a gente não viu qual é a concentração de canabinoides em cada uma desses frascos, que contém, os dois têm 30 ml, só que nesse a gente tem 3.000 miligramas de CBD e nesse a gente tem 1.000. Ou seja, nesse caso, o barato sai caro, porque se a gente compara miligrama de canabidiol por miligrama de canabidiol, a gente vê que o produto de 100 apresenta 3 vezes mais concentração de canabinoides. E isso é o que dita, né, a força, entre aspas, daquele produto. Se ele é concentrado, se não é concentrado. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que observar quando estamos comparando produtos, é qual é a concentração e qual é a proporção entre os fitocannabinoides que a gente tem nesse produto. E além dos óleos, né, que podem ser administrados tanto pela via sublingual, então a gente pinga as gotinhas embaixo da boca e deixa por uns 10 minutinhos, né, sem tomar água, sem comer nada, ou também pela via oral, que é engolindo, né, deglutindo tanto o óleo como cápsulas gelatinosas, que a gente também já tem, né, em diferentes concentrações, essas cápsulas que ele pode tomar, as gomas ou gummies, né, que são aqueles ursinhos, né, aquelas gominhas que têm diferentes cores, diferentes sabores e diferentes concentrações de canabinoides também. Então, a gente tem essa facilidade. Além disso, existem os produtos tópicos, né, que a gente passa na pele. Então, creme, gel, pomada, inclusive alguns produtos para beleza, para skincare, né? A gente já tem alguns produtos nessa linha a base de cannabis, de canabidiol, ou até de um outro produto, né, que eles chamam de CB2, eu acho, que é um outro componente que não é da cannabis, mas que tem ação no sistema endocannabinoide. Então, eles, né, para um marketing aparecer aí, eles chamam de canabinoide e que vai ter ação na nossa pele, porque a nossa pele tem muitos receptores canabinoides também, então é uma formulação que ajuda muito em casos, por exemplo, de psoríase, epidermólise bolhosa, né, condições que deixam a pele inflamada, irritada. A gente pode fazer administração conjunta.
Porque o tópico, ele vai ter ação só naquele lugar. Ele não vai ter ação central. Então não adianta, eu vou usar um creme e vai diminuir minha ansiedade. Não, não vai. O ideal seria administrar pela via oral ou sublingual, que vai ter o efeito sistêmico no corpo todo, junto com, né, um produto tópico, que pode ser usado nessas condições, né, de doenças de pele, ou também como na recuperação muscular de atletas, né? Até muitas vezes idosos que ficam muitas vezes no mesmo, né, sentado muito tempo na mesma posição, tem alguma dor articular ou alguma dor muscular, a gente também consegue agregar, né, essas diferentes formas farmacêuticas para trazer mais conforto para o paciente. Você tocou num ponto interessante que, falando com essa paciente hoje, a pergunta dela foi isso: o canabinoide que eu estou usando para melhorar a minha ansiedade está baixando a minha pressão do olho? Porque o cannabis também ele tem uma propriedade de diminuir a pressão do olho e, teoricamente, controlar melhor o glaucoma. Só que como eu não tenho nenhum estudo comprovando isso, então a gente não sabe ainda a dose, não tem um colírio de cannabis que vai fazer com que a gente controle melhor o glaucoma, ele não é usado para glaucoma. Então, sabe-se, né, isso lá atrás, que ele pode diminuir pressão arterial sistêmica, que ele pode diminuir pressão intraocular, mas como não tem estudo ainda adequado para começar o uso, foi que eu tive que responder para ela. Falei, olha, eu não sei. Para ansiedade, você está usando direitinho, está tudo certo. Ela referiu, e eu noto, né, ela vinha meio cabisbaixo, hoje ela está com um astral melhor, tal, está até pensando em engravidar. Então, poxa, legal, acho que ela está tendo uma ajuda para ansiedade, só que eu não posso chegar para ela e falar assim, ó, que bom, a sua pressão está mais baixa, porque você está usando esse componente de cannabis. Então, eu tive que explicar isso para ela, tanto que ela estava achando, a pressão está melhorando, porque eu estou usando. Eu falei, ó, não, a gente fez uma cirurgia, a gente está tratando você, ainda de forma, vamos chamar assim, mais tradicional do glaucoma, e ela está melhorando por isso também. Então é interessante, às vezes a pessoa está usando uma pomada, mas está achando que está melhorando outros aspectos. Bom, então hoje a gente tem 3 vias para fazer, né, a aquisição desses produtos. A via de importação, a via de farmácias e a via de associações. Para cada uma delas, a gente vai ter uma diferença no receituário médico. Então, a via de importação é receituário médico comum, que vocês já usam no consultório, tem que ter algumas informações do produto. Então, é o médico que vai escolher, né, qual vai ser a marca do produto, qual a concentração do produto, quais canabinoides vão ter naquele produto, é o que vai ter no receituário médico. A partir daí, o paciente, com a receita em mãos, entra no site da Anvisa, faz o seu cadastro, porque ele precisa de uma autorização especial para importação de produtos à base de cannabis. Só que hoje essa autorização é automática. Então, você já coloca lá, a autorização sai, e aí você entra em contato com o representante daquela empresa que foi prescrito, né, o produto para fazer a aquisição. Outra maneira é nas farmácias. Nas farmácias a gente já precisa de receituário controlado, dependendo da quantidade de THC, azul ou amarelo. Aí o paciente também, da mesma maneira, com o receituário em mãos, ele não precisa fazer o cadastro na Anvisa, ele vai direto na farmácia e efetua a compra diretamente na farmácia. E ainda temos a possibilidade de comprar em associação de pacientes. Porque, como a gente viu, né, demorou muito para essa medicina chegar para nós brasileiros, né, para o mundo todo, mas para a gente demorou um pouquinho mais. Então, o que acontecia muito, né, em 2010, 2013, um pouquinho antes dessa lei ser realmente aprovada? Existiam cultivadores que faziam em casa mesmo óleos artesanais e forneciam para as pessoas que precisavam, de maneira gratuita, justamente porque eles queriam só ajudar. Só que naquela época eles estavam fazendo uma coisa ilegal, né? Porque não podia, era uma coisa super... Então, essas pessoas, né, depois de toda a legalização, muitos se juntaram e criaram essas associações de pacientes, que nada mais é do que um grupo de pessoas com um objetivo comum. Bom, eu preciso do óleo, mas eu não tenho condição de comprar, eu não consigo comprar, eu quero plantar aqui, extrair aqui o meu próprio medicamento e distribuir dentre os meus associados. Eles também têm essa possibilidade.
e já cresceram muito, né? Antes a gente sabia que as condições, né, de fabricação eram mais precárias, mas hoje algumas associações já têm alguma estrutura, né, um pouco melhor, que eles conseguem fazer esse medicamento em larga escala. Mas, né, a gente sempre tem esses limitantes da quantidade, então já chegou a acabar produto dessas associações, né? Eles não conseguirem suprir a demanda, justamente por ser um produto um pouco mais caseiro, digamos. Mas para comprar pelas associações, além da receita médica, que eu acredito que seja receituário comum também, a gente precisa, o paciente precisa ser associado da associação. Aí normalmente as associações cobram uma taxinha, né, alguma coisa para entrar, ou alguma mensalidade, e aí a partir disso ele consegue efetuar a compra, então, dos produtos a um custo mais acessível. São essas 3 formas que a gente tem hoje. Legal. E eu sei que você também ajuda a formar médicos prescritores, né? Como é que o paciente ele tem acesso a esses médicos e como que um médico pode se tornar um Legal. Bom, para o médico cannabis? se tornar para que a gente entenda prescritor hoje, a gente não tem nenhum pré-requisito. Então, todo médico que tem um CRM ativo pode ser um prescritor. Não significa que todos são, justamente pelo conhecimento, né? Então, o médico, ele precisa entender de sistema endocannabinoide, entender os fitocannabinoides, entender como ele vai fazer essa prescrição. E, normalmente, isso acontece, né? Antigamente era com estudo, assim, os poucos médicos que tinham iam para congresso fora, iam estudando, pegando aqui uma coisa ali, uma coisa aqui. Só que agora a gente já tem uma grande facilidade, que são alguns cursos voltados para profissionais prescritores. Então, isso já ajuda muito, dá uma base muito boa para que você consiga, então, ter esse conhecimento para começar a prescrever. Então, tem vários cursos, né? Eu, inclusive, participo de um curso da CB Doctor Infinity, que fala bastante também da prescrição, com vários profissionais diferentes, né? Existem outros cursos aí no mercado que também trazem esse conhecimento de uma forma muito mais facilitada, né? Mais mastigadinha, mais fácil, para que a gente tenha realmente mais médicos prescritores, mais profissionais. Porque até hoje, menos de 1% dos médicos do Brasil são profissionais prescritores. Então, olha a dificuldade que muitos pacientes encontram para realmente achar um médico prescritor, né? Menos de 1%. Então, a gente sabe que alguns médicos, por exemplo, tem um neurologista aqui de São Paulo, que ele vai para uma Macapá para fazer atendimentos por mutirão, porque por lá a gente não tem nenhum prescritor e eles precisam, né? Então a gente sabe que isso acontece muito, por isso, né, a gente precisa levar esse conteúdo para frente, esse conhecimento para frente, para que os pacientes também tenham mais acesso, né? Porque muitas vezes, já chegou relato em mim também, do paciente chegar no médico e falar: ai, doutor, eu queria, já ouvi falar de medicamentos à base de cannabis, como eu posso fazer, né? E o médico não sabe. Ele fala: ah, então, não sei, né? Não sei como fazer, não sabe nem para quem encaminhar muitas vezes, né? Tem um colega que possa encaminhar. Então, a gente também tem algumas plataformas digitais que trazem listas de médicos prescritores, né? Então, os pacientes podem entrar nesses portais e procurar pelo médico mais próximo, né? Mas, claro que quanto mais médico a gente tiver prescrevendo, mais fácil vai ficar, né? Mais acessível esse tratamento. A gente sabe que, na verdade, a cannabis medicinal está ficando cada vez mais séria, né? Assim, ela sempre foi séria, mas agora com o surgimento de estudos, né, com uma relevância maior, certeza. Isso vai se tornar cada vez mais importante dentro da medicina. Como lá atrás, ninguém se fazia acupuntura, era uma coisa que parecia meio que não era importante, mas hoje tem residência de acupuntura, você trata doenças importantes com a acupuntura. A cannabis ela veio para ficar. E assim, realmente a gente precisa de mais informação boa, como é o que você faz, o que você fez hoje aqui, e o seu Instagram lá, o Explica Cannabis, é fundamental, né, para que a gente entenda o que está acontecendo nesse cenário da medicina.
E a gente tem que ter mais médico, né? Tem que ter mais médico prescritor. Até a medicina chinesa, né, a acupuntura, ela tem uma relação muito íntima com a medicina canabinoide, né? Alguns pontos ali que são estimulados também são pontos que estimulam o sistema endocannabinoide. Então, existe uma correlação entre isso muito interessante. E sobre o que o doutor falou, né, de ser uma medicina nova que está surgindo, né, que pode quebrar muitos paradigmas, tem um neurocientista que eu gosto muito, né, o Dr. Siddhartha Ribeiro, que ele tem uma frase também que eu gosto bastante, que é: os antibióticos estão para a medicina do século XX, assim como a cannabis está para a medicina do século XXI, né? Então, ou seja, os antibióticos mudaram, né, a forma de tratamento, né? Melhoraram muito a qualidade de vida das pessoas que tinham infecção e muitas vezes morriam por conta da infecção. E da mesma maneira, a cannabis surge, então, trazendo esse novo olhar, um olhar mais integral ao paciente, né? Porque a medicina, ela foi cada dia mais se compartimentalizando. Então, você tem dor de cabeça, vai ali. Você tem dor em tal lugar, vai ali. Isso é interessante? É interessante. Mas também é bom que a gente entenda e veja o paciente como um ser único, né? Um ser total que está ali, né? A alimentação dele vai influenciar, a atividade física ou não, né? O estilo de vida. Então, não é só a cannabis, não é só colocar as gotinhas e achar que tudo vai melhorar, né? Tem que ser um tratamento realmente holístico, integral e personalizado. Não, perfeito. E, na verdade, essa live ela tinha o intuito de ser mais explicativo, né, de apresentar aí para o nosso público essa cannabis medicinal. E agora, assim, no decorrer do ano, a gente vai trazer alguns médicos prescritores, né? Inclusive, o primeiro vai ser a Adriana. Na verdade, a Adriana que me apresentou a cannabis medicinal e apresentou você. Então, eu já conversei com ela e ela vai falar, obviamente, de dermatologia para os idosos, né, para os sêniors. E ela vai também falar do uso do canabinoides dentro da dermatologia. Então, a gente vai começar a trazer mais médicos. Você também me lembrou, e ele está aqui assistindo a live, o Flávio. Um abraço para você, Flávio. Depois eu vou conversar com ele também para ver se ele participa de uma live com a gente aqui, para falar um pouco mais, porque é um tema muito interessante, muito relevante. Exato, mas os idosos, eles são ainda mais beneficiados por essa terapia, né? Também tem uma médica que brinca e fala, né, que maconha é droga de velho, mas ela fala isso, né, brincando com os pacientes dela, porque os idosos, eles já têm, né, comorbidades, uma condição inflamatória mais, né, exacerbada, e o uso da cannabis, né, ela entra em todas essas frentes. Então, os idosos têm uma melhora na qualidade de vida geral, que é muito importante, né? Por isso que esse é um grupo de pacientes muito especial e que pode se beneficiar muito com a inserção da medicina canabinoide na sua terapêutica. Não, legal, sensacional. Chegou ao fim a nossa Passou, né? Desculpa, mas assim, o papo foi sensacional. Passou muito rápido. Adorei. As melhores são as que passam rápido, assim, é incrível. Mas você trouxe muita informação relevante. E muito obrigado por ter participado. Acho que foi bastante educativo. Obrigada. Muito, com a sua explicação. Você sabe muito de cannabis. Parabéns. Continue estudando, continue ensinando a gente, nós médicos, a saber usar a cannabis medicinal. Muito obrigado para você. Boa noite a todos. Obrigada, eu que agradeço o espaço. Muito obrigada. E, pessoal, cobrem o doutor de fazer mais lives com os prescritores, porque é realmente super importante, né, a gente trazer esse tema e trazer cada vez mais profissionais que estão inseridos aí nesse meio, né? Então, só tenho a agradecer a oportunidade, o espaço, para a gente conseguir debater um pouquinho dessa terapia. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo que está aí nos assistindo. Obrigada a todos que estão até agora, né, conosco. E nos acompanhem também, né, nas redes sociais, Explica Cannabis, a Golds, né, que a gente está aqui no Instagram, que sempre a gente está trazendo conteúdo para vocês de interesse. Então é isso. Obrigada. Boa noite. Um beijo. Legal. Valeu. Um beijão. Um beijo a todos.